Esse é um jogo do tipo campo minado, só que o problema aqui desse código é que os nomes das variáveis, os nomes de tudo que está declarado aqui, ele não está explícito. Ninguém entende qual a função desse if, por que esse x está aqui, por que ele é igual a 4. Então, vou começar aqui a refatoração, e aí vai ficar tudo bem mais claro. Então, só explicando aqui, esse é um jogo do tipo campo minado, e esse dlist é o tabuleiro do jogo, e cada quadrado no tabuleiro do campo minado, ele é representado por um vetor simples. E a posição 0, ele armazena um valor de status. E o status 4 significa marcado com uma bandeirinha. Então é isso. São números diferentes, cada número representa uma coisa. O 4 significa marcado com uma bandeirinha. Aí, essa pessoa, para descobrir isso, tem que fazer vários e vários testes no código para ver o que o 1 faz, o que o 2 faz, qual que é a bomba, se a bomba é 3, se o 2 não tem nada, se a bandeirinha é um 4. Assim que seria descoberta a função de cada uma. E agora vamos à refatoração. Public, vou colocar o código embaixo para você comparar o original com o refatorado. Código inicial. Esse é o inicial, código mal feito. Eu botei aqui um comentário mal feito, variáveis sem nome explicativo. Então, vamos aqui começar a refatoração. Renomear essa variável getDem, renomear esse nome getDem para get flagged cells. Para aqui, como eu quis dizer. Já ajuda a entender muito mais. Ao invés de... Só que eu botei no lugar errado, não é aqui. Esse é o inicial, o refatorado. O refatorado aqui. Ao invés de getDem, copiando coisa demais. Então, aqui tá em inglês, mas get flagged cells, ou seja, get, receber células com bandeirinha, get flagged cells. Então, isso ajuda a entender muito mais o significado disso do que o getDen. Ao invés de getDen, get flagged cells, obter células com bandeirinha. Então, aqui, list item, list 1. Não é list 1. Flagged cells. Então, aqui já dá para entender o que é essa lista, qual o objetivo dessa lista. Então, aqui, get flagged cells, e aqui, essa lista são as células com bandeira. Aqui vai para new array list e int. E aqui no for, int x, variável com nome x, nada disso. Ao invés de x, célula.
ao invés de dlist, gameboard. Então, aqui que está escrito dlist é o tabuleiro, para explicar a função do dlist, isso não é mais necessário, já que gameboard, tabuleiro do jogo. Poderia estar em português, tá? Estou escrevendo aqui em inglês. Gameboard, tabuleiro do jogo. Então, não é mais necessário, porque já está no nome, não precisa do comentário para isso, o nome da variável, o nome aqui, ele já explica que esse é o tabuleiro do jogo. Então, mais alguma coisa. If x0, nada disso. Cell. Cell, status value, nada de zero, x, variável, array x, item 0, nada disso. Nome cell e status value. E ao invés de 4, com comentário com que o 4, sobre o que o 4 significa, bota aqui, flagged. E tira mais um comentário inútil. Então, aqui, o status value, o valor do status da célula é com a bandeirinha. E aqui embaixo também, como nós renomeamos, tem que renomear aqui. Placa de céu, add, céu. E aqui, return flag de céu. Ver como esse código refatorável, ele fica muito mais fácil de entender. Toda a lógica é a mesma, só foram mudados os nomes para utilizar nomes que revelem o propósito. Nomes pronunciáveis, nomes fáceis de entender. Então, você pode ver aqui, fica muito... caso você fosse pegar um projeto legado, tivesse um código assim, aqui, você talvez fosse levar dias para entender o que isso faz. Mas um código, isso daqui, com uma olhada, assim, alguns minutos, você já entende qual é a função desse código. Você vê aqui, public list, é que você já sabe que isso aqui é para pegar as células com a bandeirinha, as células flagged. E aqui, flagged cells, new array list. E aqui, célula do tabuleiro do jogo. Se o valor do status, se o valor do status da célula for igual a com bandeira, ele adiciona a célula ao flagged cells. E aqui ele retorna as células que estão com bandeirinha. Então, essa foi uma refatoração para tirar comentários inúteis. Comentários foi eu mesmo que botei, só que depois eu tirei. Esse aqui, tirar comentários inúteis e renomear utilizando nomes que demonstrem o propósito. Então, assim, fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo aqui. O código continua simples, como estava antes, continua com o mesmo número de operações, e o código ficou mais explícito. Então, tem mais outra refatoração, que posso colocar aqui. Aqui, segunda refatoração. Então, aqui, a referência que eu tenho aqui
que podemos continuar e criar uma classe simples para as células, em vez de usar um vetor int, e pode ter uma função com nome que revele seu propósito, como isFlagged, ou seja, está marcada como bandeirinha. E aí pode ocultar os números mágicos. O resultado vai ser essa nova versão que eu vou colocar aqui, como segunda refatoração. Então, aqui, public list int get flagged cell, list, então, ao invés de int, vai ser cell. List cell. Isso é muito mais fácil de entender do que um inteiro qualquer, aleatório. List, cell, flagged cells, recebe, new array list, int. Não vai ser int. Vai ser cell. E aqui, for, vai ser int cell. Vai ser a classe cell, objeto da classe cell. For cell, que cell, game board, if cell, aí já sai isso aqui, não vai ser mais um array com status value. Vai ser cell, e também tira esse igual aqui. isFlagged, ou seja, um objeto aqui da classe, e pergunta para ele. Você pergunta para ele se ele tem, se ele está com a bandeirinha. Você pergunta para a célula se ela está com a bandeirinha. É assim que funciona a orientação ao objeto. Aqui, flagged cells, add cell, e o resto deixa como está. Pode ver que ele fica mais fácil de entender do que a versão anterior. Foi refatorado também esse int. Nesse aqui, para conseguir entender, talvez tivesse que ter um comentário explicando qual a função desse int aqui. Então, aqui, ao invés de status value, botar uma classe, um objeto. Assim fica mais fácil ainda de entender o que está acontecendo aqui nesse código, nesse bloco de código. Então, outras coisas que o autor do Clean Code recomenda é evitar passar dicas falsas ou informações erradas no nome. Ou seja, evitar palavras que os significados podem se desviar daquele que desejamos. Ele dá um exemplo que HP, por exemplo, se HP ou SCO ou AIX seriam nomes ruins de variáveis, porque são nomes de plataformas únicas, são nomes de produtos que existem. Então, ele dá um exemplo, a pessoa está programando uma hipotenusa e coloca a variável HP. É uma má abreviação, pode ser mal interpretado. Além de ser o nome de uma marca, HP pode significar várias coisas diferentes, além de hipotenusa. Então, o ideal é você usar o nome por extenso mesmo, fácil de entender. Outra coisa que ele fala ele dá um exemplo de para não se referir a um grupo de contas como account list, porque list, a palavra list, ele tem um significado para o programador. Então, se aquilo não for uma list, não utilizar o nome lista, porque isso está confundindo. Na verdade, o que ele recomenda nesse account list seria utilizar account, algo como account, ao invés de account list, porque o list ele passa a falsa ideia de que isso é uma list do Java, no caso. Poderia ser palavra-chave de outra linguagem. Então, isso confunde. Então, outra coisa que ele fala é para evitar usar nomes muito parecidos, que fica difícil perceber quando é uma diferença só algumas letras a mais no final. Então, fica muito semelhante, é uma forma que confunde.
pode trazer má interpretação. Então, ele recomenda fazer distinções significativas entre os nomes, caso os nomes sejam parecidos, ter alguma forma de distinguir entre um e outro, senão fica confuso, a pessoa não sabe qual é a função de um ou qual é a função de outro, no caso de funções, ou classes, variáveis. Outra coisa que ele recomenda é utilizar nomes pronunciáveis. Porque nomes pronunciáveis são mais fáceis de entender e de se referir àquilo, de passar informação para outras pessoas, para outros desenvolvedores da equipe. Então, se você não pode pronunciar, fica mais difícil de se referir àquilo. E outra coisa que ele fala são utilizar nomes que são passíveis de busca no código. Ou seja, uma variável como A, B, X, Y, é difícil, porque se você for utilizar a busca e pesquisar, procurar a variável X, em todos os lugares que tiverem X, eles vão retornar na busca, então vai ficar... Então, usar nomes passíveis de busca, uma variável X, a pessoa vai pesquisar X, ou C, ou A. Então, tudo que tiver A, nisso aqui, no flag de cells, ele vai retornar aqui o A. Ou seja, você não encontrar nunca os locais reais daquela variável. Mas se fosse um nome como get flag de cells, isso daqui você encontra fácil, só vai ter isso, não vai ter um get flag de cells no nome de outra coisa que não tem nada a ver. Então, é mais fácil quando você encontrar alguma informação pelo nome, quando os nomes são buscáveis. Então, outra coisa, eu já presenciei projeto que tinha parte do código, que tinha algumas letras aleatórias lá, e tinha um papel, que o programador tinha que pegar o papel, porque no papel tinha um manual dizendo o que cada letra significava. Então, nada de fazer isso. Nada de ter que pegar papel com manual, e perde o papel, ninguém sabe mais mexer. Então, ao invés disso, teria que estar no código escrito de uma forma fácil de entender, sem precisar de um guia para explicar o que os nomes das variáveis significam, e muito menos os comentários no código. Então, ele questiona bastante variável de uma letra só, I, J, K, porque isso sempre confunde, não tem como uma única letra passar algum sentido no nome de uma variável. Então, sobre nomes de classes e classes de objetos, ele recomenda que as classes de objetos tenham nomes como substantivos, como customer, conta, se você for usar em português, account,
address parser. Então, é isso que ele fala sobre classes. Classes devem ter nomes como substantivo. Quem já estudou orientação a objetos já viu isso em algum lugar. Classes como substantivos e os métodos devem ser verbos, como post, delete page, save. Os métodos devem ser verbos e as classes substantivos. Que aí é fácil de entender que aquilo é uma ação que aquela classe faz. Então, ele fala que para não fazer trocadilhos, evitar usar a mesma palavra para dois propósitos diferentes. Isso confunde, usar o mesmo nome para duas ideias diferentes, isso confunde. Também ele fala para evitar usar piadas internas como nome de variável no código. Outra recomendação é usar nomes a partir do domínio da solução. Então, como outros programadores que vão ler o código, aqui, um exemplo de nome a partir do domínio da solução de um software. Account Visitor. Isso não dá espaço para confusão. Não dá espaço para confusão. Account Visitor, conta do visitante. Isso não tem como isso confundir. Quando alguém vê isso, já entende do que isso significa. É muito diferente da pessoa ver no código uma variável com o nome AV1. Aí a pessoa tem que adivinhar que esse AV significa Account Visitor. Então, bastante confuso. Então, nome do domínio do problema, nome do domínio da solução. Então, ele fala para adicionar contexto significativo. Ou seja, o nome tem que ter algum significado dentro do contexto. Então, daqui a pouco eu já vou finalizar a live. Eu estou buscando um padrão de evitar passar de 1h30. Senão vai ficar igual aquele vídeo de Ruby on Rails que eu fiz uma live de 5 horas. Aqui ninguém assiste. Poucas pessoas assistem a live de 5 horas do início ao fim. Então, eu estou limitando o tempo, evitando passar de 1h30. Mas eu pretendo fazer continuação desse vídeo mostrando mais outras aplicações das técnicas desse livro Clean Code. Essas técnicas divulgadas, difundidas pelo Uncle Bob. Então, aqui, concluindo a parte da nomeação de variáveis, de funções, de métodos, de classes, ele fala que o mais difícil sobre escolher bons nomes é a necessidade de possuir boas habilidades de descrição e ter um histórico compartilhado pelo que eu entendi aqui, com o resto da equipe, para utilizar nomes que outras pessoas entendam. Então, isso, a pessoa pode aprender a entender os nomes do domínio, ao invés de usar a variável x, aux, teste, a, i, n, x, y. Isso não é matemática para usar a variável x e y. Então, tem que ter um nome. Você que está assistindo esse vídeo, ele viu como ficou bastante fácil de entender esse código aqui após a última refatoração em relação ao que ele era antes, que com as variáveis, com os nomes que não dá para entender nada. Get them, list, int, delist, list1.
E aqui fica muito mais fácil de entender, com nomes como get flagged cells, pega as células com bandeirinha, lista, células, células com bandeira, célula, mesa de jogo, célula, está com bandeirinha, células com bandeirinha, adiciona célula. Então, isso aqui, lendo isso, está bem claro, é como se tivesse em português, em inglês, no caso, né? Mas é bastante mais simples de entender do que essas variáveis com nome que não fazem sentido nenhum. Mesmo que tenha um comentário do lado explicando qual é o sentido. Outra coisa também na refatoração, que ele fala que os programadores costumam ter medo de, em uma refatoração, renomear variáveis, que às vezes, renomeando alguma coisa, ele acaba quebrando alguma parte do sistema, ou até confundindo outros programadores da equipe que estão acostumados com aquele nome, e aí quando vai chamar aquele X, aquele Y, que depois de refatorar não tem mais, aí acaba outra pessoa não entendendo. Então, isso tem que ser organizado, não é só sair renomeando tudo. Quando você está fazendo parte de uma equipe e o código já foi mal feito, você está refatorando. Então, é importante fazer, por isso a importância dos testes, para que renomear uma coisa em um lugar não quebrar o código inteiro. Então, a ideia disso, o que nós fizemos aqui nesse vídeo, foi tornar esse código mais legível do que ele estava inicialmente. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, clicando aqui em se inscrever, e assista os meus vídeos anteriores. Se inscreva no canal se você não está inscrito, dá o like se você gostou, o joinha, e depois você pode ver os meus vídeos anteriores e ver também os posts que tem no blog. Tem algumas coisas bastante interessantes, conteúdo sobre Kata, sobre Coding Dojo, Object Calisthenics, refatoração, Clean Code, boas práticas do PHP, boas práticas em outras linguagens, e por aí vai. Tem bastante coisa interessante. Então, obrigado a todos que estão assistindo até agora. O meu site é esse aqui, para quem não conhece, www.ninjadolinux.com.br. O nome é Ninja do Linux, mas tem bastante conteúdo sobre programação, sobre segurança, não é nem tudo aqui é sobre Linux. Então, esse conteúdo aqui também é bastante interessante sobre carreira, para quem está buscando se colocar no mercado. Eu falei algumas coisas bastante interessantes, foi a live de ontem, que eu expliquei o que diferencia o desenvolvedor, o que diferencia estagiário de desenvolvedor júnior, desenvolvedor pleno, desenvolvedor sênior, qual o nível de experiência e de conhecimento, qual o nível de experiência, de conhecimento, o que cada um teria que estudar para chegar naquele nível, o salário que cada um tende a receber no mercado, e por aí vai. Foi uma live bastante interessante, muita gente assistiu, muita gente participou e gostou, então eu recomendo que você assista também essa daqui. Respondendo perguntas sobre TI, desenvolvimento, carreira, mercado, estudos e livros. Esse eu recomendei. Eu falei sobre grande parte dos livros que eu já li, o que eu estou lendo, o que eu já li e que eu recomendo, sobre programação, carreira. Falei também bastante sobre soft skills, livros para estudar, site. Falei a lista dos 20 canais que eu acompanho sobre programação, sobre TI, segurança de rede, Linux, que eu acompanho. Então, eu falei aqui da lista dos que eu recomendo, como está o mercado, dei dicas para quem está procurando iniciar na carreira como ou desenvolvedor júnior ou estagiário. Eu falei sobre cursos, livros,
e respondi perguntas sobre carreira, sobre mercado. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Vou encerrar aqui a live.